Fala galera, hoje nós vamos resolver alguns exercícios do assunto de trabalho e potência, ok? Eu vou colocar o exercício aí para você, a gente lê o exercício e resolve, certinho? Vamos lá então para esse primeiro aí. A figura mostra três trajetórias, 1, 2, 3, através das quais um corpo de massa m no campo gravitacional terrestre é levado da posição I para uma posição final F, mais abaixo. Sejam W1, 2 e 3, respectivamente, os trabalhos realizados pela força gravitacional nas trajetórias mostradas. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente os trabalhos realizados. Então, pessoal, nesse primeiro problema, do Rio Grande do Sul, ele pede o trabalho da força gravitacional, e ele chama aqui o trabalho de W. Bom, mas quem é a força gravitacional, gente? Pra gente aqui é a força-peso, por enquanto. E o que eu te disse do trabalho da força-peso? O trabalho da força-peso é mais ou menos pH, tá? Então, a massa é a mesma. É uma massa M que vem do ponto I para o ponto F, Só que ela pode vir pelos trajetos 1, 2 e 3. Aí ele pergunta, em qual dos trajetos, qual a relação entre os trabalhos nos trajetos? Um é maior que o 2, um é menor que o 2, que é menor que o 3, e tem essas relações aqui. Agora, o que é o trabalho do peso? Mais ou menos pH. De I para F, eu vou usar o mais ou menos. O mais, porque está o quê? Descendo. E outra, de que depende o trabalho da força-peso, gente? Ele depende do peso, que não vai mudar, porque a massa não muda nem a gravidade, e da altura. A altura de 1 para 3, de I para F, por qualquer um dos trajetos mudou? Não. Se a altura é a mesma, o peso é o mesmo, o trabalho é o quê? É o mesmo. Conclusão, letra C. Legal? Beleza. Vamos para o próximo. Na Olimpíada Rio 2016, nosso medalhista de ouro em salto com vara, Thiago Braz, de 75 kg, atingiu a altura de 6,03 metros, recorde mundial. Não foi, tá, gente? Caindo a 2,8 metros do ponto de apoio da vara. Considerando o módulo da aceleração da gravidade 10, o trabalho realizado pela força-peso durante a descida foi de aproximadamente... Vamos lá então, gente. Nesse segundo exercício, ele trata o recorde, ele até chamou de recorde mundial, não é o recorde mundial é maior do que isso, Mas ele trata da medalha de ouro do Thiago Braz, na Olimpíada, que ele saltou 6,03 metros e ganhou a medalha de ouro para o Brasil. E ele pede o trabalho do peso de novo, ele quer o trabalho do peso durante a descida. Então, depois que ele passa o sarrafo e cai, o problema ele não está considerando a altura do colchão. E aí é questão de malícia na hora de resolver. Porque os 6,3 metros é do chão, é o quanto ele... 6,03, É o quanto ele subiu, Para cair, como você tem o colchão de ar lá que eles caem, ele cai menos do que ele subiu. Mas enfim, não tem outra opção que não seja essa para você fazer, Então ele está desprezando a altura do colchão. Então você vai considerar que ele cai por 6,03 metros. E veja, ele diz que ao cair, ele cai, já até esqueci aí, ele cai a uma distância de 2 metros, 2 e pouquinho, Ele narra que o cara cai aqui, a uma distância de 2 ponto alguma coisa metros, ou 2 metros, nem me lembro. Agora, faz diferença o que ele andou na horizontal? Não, tá? Isso é pegadinha para você, tá? Então, o que é o trabalho da força-peso? pH, na descida, mais pH. Você pega a massa do atleta, 75, a gravidade e a altura que ele caiu. Quando você faz essa conta, você chega nisso aqui, 4.522,5 joules. Que, se você quiser escrever em notação científica, ficaria assim, 4,52, vamos arredondar aqui, vezes 10 a terceira joules. E este 10 a terceira é o famoso quem? Quilo. Por isso fica o quê? 4,52 kJ.
ok? Então tá aí mais um exercício, certinho? Vamos para outro. A intensidade da força que um auxiliar de enfermagem aplica sobre uma cadeira de rodas para deslocá-la sobre um piso horizontal, em função do deslocamento sofrido pela cadeira, é mostrado na figura. Considerando-se que a força está sempre no sentido do deslocamento durante o trajeto realizado, o trabalho realizado para deslocar a cadeira em quilojoules é igual a... Ok, moçada, outro problema clássico, né, que é o do famoso problema do gráfico da força pelo deslocamento, né? Ele narra que um enfermeiro, né, que está empurrando, um maquista, né, está empurrando lá uma cadeira, a força que ele faz num plano horizontal durante o deslocamento sofre esta variação. E ele pergunta qual é o trabalho desta força. Bom, a gente viu lá na teoria que quando a força é variável, você pode calcular o trabalho sendo ele o quê? Numericamente igual à área do gráfico, força pelo deslocamento. Acabou. Então o trabalho aqui é essa área toda. Agora essa área, essa figura aí é de certa forma irregular. Vamos cortar ela. Olha aqui, ó. Eu vou dividir isso aqui, ó, nessas duas áreas, que fica bem fácil. Eu pego esta área, né, que eu vou chamar de área 1, tá? E vou pegar essa outra área aqui, ó, vou chamar de área 2. Pronto. Você tem aqui um trapézio e um retângulo. Então, trabalho numericamente igual a área, então vai ser a área 1 mais a área 2, tá? Lembre-se, essa área é a área entre a função, que é a curva, né, que é o gráfico em si, os limites, que no caso aqui vai ser de 0 a 8, e o eixo das abscissas, tá? Então, simples, ó. Área do trapézio, base maior, não esquece, o que são as bases do trapézio? São os lados paralelos. Base maior aqui, ó, 5. Base menor, 4. A altura deste trapézio retângulo, 100, ó. De 100 para 200 é 100, sobre 2. E a área do retângulo, base, 8, altura, 100. E aí a tabuada, né, gente? 5 mais 4, 9 vezes 10, 900 por 2, mais 8 vezes 100, 800. 450 mais 800, 1.250. Só que ele pediu em quilojoules, né? Você divide por 1.000, ó. 1, 2, 3. Fica 1,25 vezes 10 ao cubo joule. O que é o cubo? Que eu acabei de falar no outro exercício. 10 ao cubo. 10 ao cubo é o quilo. Então, 1,25 quilojoules. Certinho? Vamos mais um. A figura mostra um corpo cuja massa é 10 kg, que se movimenta ao longo do plano inclinado. O movimento subido no plano é devido à força F, sendo desprezíveis os atritos. O bloco é arrastado por uma distância de 5 metros ao longo do plano inclinado. O módulo da força aplicada é 200 newtons, a inclinação é 45 graus e a aceleração da gravidade é 10. Calcule o trabalho realizado pela força F ao longo do deslocamento D. Então, galera, esse exercício aqui, né, o que o cara falou? Ele disse que por ação da força F de 200 newtons, o bloco sobe essa rampa sem atrito. Aí o que ele pede? Ele pede o trabalho da força F ao longo de um deslocamento de quanto? 5 metros. Ele me deu o seno e o cosseno do ângulo de 45, que é a inclinação. Aí o cara vai pensar, vamos lá, trabalho. Essa força, se ela é 200 newtons, ela é constante. Se é constante, eu posso usar a fórmula. FD cosseno θ. E aí o que eu faço? 200 é o F. Deslocamento 5. Lembre-se, você não tem que preocupar em fazer PX, PY, nada. Por quê? O trabalho é de uma força. Então, se ele pedir o trabalho da força F, independente do peso aqui, eu vou fazer o trabalho da força F. O trabalho é individual. Eu posso calcular o trabalho da resultante, mas ele pediu o trabalho da força F, eu vou calcular o trabalho da força F. Então, fica o F, que é 200, o D, que é 5, olha só, acabou. Cosseno de quanto, gente? Cosseno de quanto? Cosseno de 45 graus? Não.
É um erro comum. Que a pessoa vê um ângulo aqui, onde aparece ângulo em fórmula, quer jogar. Gente, quando você vê essa fórmula aqui, f de cosseno θ, quem é o θ, gente? Quem é o θ? Θ é o ângulo entre quem? Entre a força e o deslocamento. Para onde o bloco está indo? O bloco está indo para onde? Para cima. Para onde é o deslocamento do bloco? Para cima. Qual o ângulo θ entre a força e o deslocamento? Qual o ângulo entre dois vetores no mesmo sentido, gente? O ângulo entre dois vetores no mesmo sentido é quanto? 0. Tá vendo? Cuidado pra você não cair nisso. Simples demais, você pode errar. Então aqui, ó, cosseno de quanto? De 0. Pessoal, quanto que é o cosseno de 0? É 1, tá? Então, ó, 1 vezes 5 vezes 200. Trabalho da força F vale quanto? 1000. 1000 o quê? Joules. Tá aí. Mais um exercíciozinho de trabalho. Beleza? Vamos fazer um pouco mais. Vamos fazer mais um, né? Agora um pouquinho mais trabalhoso esse próximo. Certinho? Vamos lá. Nesse exercício da UFO, gente, ele trata de um guindaste arrastando um bloco de 200 kg, né? Numa superfície onde o coeficiente de atrito é 0,1. Aí ele dá o ângulo da corda com a horizontal e pede para representar o diagrama de forças que agem no caixote quando ele está sendo arrastado e o trabalho da força que o guindaste faz sobre o caixote quando ele é arrastado pelos 100 metros. Certinho? Vamos lá então. Então vamos lá, moçada. Esse problema da UFO é mais complicadinho, né? O que ele pediu na letra A? As forças que atuam no bloco. Galera, forças que atuam é o quê? Lembra da aula? São as forças que o bloco o quê? Recebe. Quais são as forças que o bloco recebe? Peso, feito por quem? Pela terra. A terra puxa o corpo para baixo. Atrito, que se ele está sendo arrastado tem um atrito. Feito por quem? Pela superfície. Normal, feito por quem? Pela superfície, pelo apoio e atração. Então, as forças que ele recebe são as de azul. Peso, fat, normal e tração. Só. Professor, TX e TY não são forças que ele recebe. TX e TY são decomposições da tração, que eu vou usar agora. Então, a letra A seria sem essas duas vermelhas. Ó, tração, normal, fat e peso. Só. Feito. Beleza? Letra B. Qual é o trabalho que ele pediu na letra B? Na letra B, ele te pede o trabalho da tração. Cara, mas para eu fazer o trabalho da tração, né, o trabalho da força que o guindaste está fazendo, eu preciso achar ela primeiro. E aí, para eu achar ela, vai envolver alguns raciocínios aqui, porque ele não me deu. Mas note, coisas importantes que ele falou. Deixa as importantes. Quando ele fala que a velocidade é constante, ele está me dando o valor do A. Quanto que é a aceleração? 0. Ele falou que o deslocamento é 100 metros. E como está arrastando, gente, para onde está o deslocamento desse bloco? Para a direita, horizontal para a direita. Beleza? Mas vamos lá. Vamos primeiro achar essa tração. O que eu faço para achar a tração? Primeira coisa. Como essa tração está inclinada, eu vou envolver um TX e um TY, certo? Mas para que, Zoinho, que eu vou fazer isso? Veja, tem atrito, não tem? O atrito depende de quem? Da normal. E a normal aqui é igual ao peso? Não. Ela é igual ao peso quando tem só as duas na vertical. Note que aqui eu vou ter o TY. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir a normal para mexer com o atrito. Como este bloco está sendo arrastado na horizontal, não tem movimento na vertical, então quem está para cima é igual a quem está para baixo. Então a normal mais o TY é igual ao peso. E aí eu escrevo normal, ficou aqui, eu joguei o TY para cá. É o peso menos o TY. Então a normal é o peso. Quanto que é a massa do bloco? 200 kg. Então o seu peso é 2.000. Quem é o TY? Lembra do macetezinho lá da aula de vetor? TY está separado do ângulo, separado é seno. T, seno de 37. Que ele me deu lá, ó. Seno é 0,6, então 0,6 vezes T é 0,6T. Está aqui a expressão da normal.
Na horizontal, que é onde ocorre o arrastamento, se ele está arrastando horizontalmente, o que você pensa lá na segunda lei de Newton? Tx menos φ, ó. Tx menos φ igual a resultante, que é MA. Mas quanto que é o A, gente? Zero. Foi a deixa que ele me deu. Se a velocidade é constante, o A é zero. Zero vezes M? Zero. Posso pegar o φ e jogar para cá. Está negativo em positivo. Então, ó, T menos o cosseno, T vezes o cosseno de 37, que é o Tx, tá junto, menos o φ, mi vezes a normal igual a zero. Quanto que é o cosseno de 37? 0,8. 0,8t é igual, ó, joguei para cá, é igual ao mi, que ele me deu, mi cinético, 0,1, que está arrastando, vezes a normal, que é a expressão que eu achei aqui em cima. Daí, eu vou fazer conta agora e achar o t. O que eu pensei? Mais fácil, esse aqui está multiplicando, vou passar ele dividindo. Então, 0,8t sobre 0,1 é igual a esse aqui, ó, tá? Que é essa expressão. 0,8 por 0,1 é 8. Então, aqui ficou 8t, joga esse cara para cá, mais 0,6t igual a 2000. Então, 8,6t igual a 2000. Então, t igual a 2000 sobre 8,6. Não vou dividir porque não é o final do problema. E aí eu termino o problema. Como essa tração é constante, ó, quanto vai dar ela? Trabalho da tração, posso usar a fórmula. Tração vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a tração e o deslocamento. Deslocamento horizontal, então o ângulo é o 37. E aí fica, ó, o valor da tração, o deslocamento que ele me deu, que é 100, e o cosseno, que é 0,8. Quando você faz essa conta, você chega nesse valor. Tá bom? Então, tá aí, ó. Trabalho da tração, 18.604,65. Às vezes ele põe aqui 18.605. Tá? Arredondando aí. Legal? Pesadinho, né? Vamos fazer mais um, tá? O último da aula de hoje, pra gente encerrar um pouquinho desses exercícios aí. Só um segundo. Considere uma locomotiva puxando vagões sobre trilhos. Em um primeiro trecho da viagem, é aplicada uma força de 1 kN aos vagões, que se deslocam a 10 metros por segundo. No trecho seguinte, é aplicada uma força de 2 kN e a velocidade é 5 metros por segundo. A razão entre a potência no trecho inicial e no segundo trecho é... Então, gente, vamos fazer esse último aqui da Estadual do Ceará. Esse é um pouco mais simples, tá? Apesar de que você tem que lembrar de uma fórmula particular, né? Que eu falei lá na matéria de potência. Ele fala que uma locomotiva, num primeiro trecho, puxa os vagões com uma força de 1 kN. Você lembra o que é esse quilo? É 10 a terceira. Então, 1 vezes 10 a terceira, 1000 newtons, né? Com uma velocidade de 10 metros por segundo. E num segundo trecho, ele faz uma força de 2 kN, né? 2 vezes 10 a terceira newtons, com um V2 de 5 metros por segundo. E pede qual a razão é divisão, entre a potência do trem no primeiro trecho e a do segundo. Bem simples, ó. Lembra que eu te falei que potência FV cosseno θ? Lembre, este θ é o ângulo entre quem? Entre a força e a velocidade. Nos dois trechos, ó, tanto a velocidade quanto a força tem o mesmo sentido. Então, em qualquer momento aqui, que ângulo vai ser esse nosso aqui? Ó? Zero. Então, ó, potência no trecho 1, força 1 vezes 10 ao cubo, velocidade 10, cosseno de zero. Quanto que é o cosseno de zero? 1. Então, 10 ao cubo vezes 10, 10 à quarta, né? Vezes 1, 10 à quarta. Achei a potência no primeiro trecho. E no segundo trecho, F2, 2 vezes 10 à terceira, V2, 5, cosseno de zero de novo, que é quanto? 1. Gente, 2 vezes 5, 10. Vezes 10 ao cubo, 10 à quarta. Uai, deu a mesma coisa? Sim, claro. Então, quanto que é a razão? Pote 1 sobre pote 2. 10 à quarta por 10 à quarta, 1. 1 o quê, gente? Nada, né? Porque o watt com watt você cancela. Beleza? Tá aí, então, tá? Uma série de exercícios de trabalho e potência, tá? Pra gente encerrar essa aula, ok?
ok? Bom estudo para vocês. Tchau, tchau.